Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos 10, versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, centurião Cornélio, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, Cornélio, fixando os olhos nele e com muito temor, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Até aí. Deixa aberto no 10 e vamos orar. Feche os olhos. Senhor Deus, te damos graças por esse dia. Te damos graças, Senhor, por esse culto de quinta-feira. E eu peço que tu fales pelo poder da sua palavra. Senhor, não podemos dar o luxo de termos cultos secos, frios e vazios, Senhor. Precisamos da graça soberana, precisamos da graça maravilhosa para nos transformar. Temos vivido religiosidade, Senhor. Os cultos, as mensagens pregadas não têm sido suficiente para mudar a nossa vida cotidiana, autenticando assim, Senhor, o nosso falso cristianismo, a nossa falsa conversão. Pai, que hoje seja diferente, pois está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós não podemos ser confrontados com o Evangelho e continuarmos do mesmo jeito, continuarmos com os mesmos vícios, crendices e falhas hediondas no caráter. Senhor, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o poder que regenera, é o poder que liberta do cativeiro doentes, que liberta prostitutas, drogados, viciados. Oh Deus, concede-nos esse poder, abre o entendimento, que as pessoas não vejam uma história cultural, filosófica, bonitinha, mas que veja o poder de Deus, que transforma e vira do avesso nossas mentes, nossos corações, nossa estrutura, nossa espinha dorsal, seja afetada pelo glorioso Evangelho de Cristo, e a graça gloriosa e abundante esteja sobre nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Presta muita atenção, para não tomar muito o seu tempo, o que eu vou falar essa noite. Paulo escrevendo a Timóteo, o seu fiel escudeiro, o bispo da igreja de Éfeso, aquele a quem Paulo formou, jovem ainda, esse era constantemente orientado pelo apóstolo Paulo. E no capítulo 4, na altura do versículo 7 e 8, ele dá mais uma recomendação para Timóteo. Ele fala: o exercício corporal não aproveita para muita coisa, mas exercita a piedade, ela é proveitosa para tudo. Exercita ela, trabalha, cativa, cultiva a piedade, manifesta ela na sua vida. E o que é piedade? Piedade está no grego, quer dizer eusébia, santidade, religiosidade, adoração a Deus. Então Timóteo exercita as coisas espirituais, exercita sua santidade, a sua adoração a Deus, a sua religiosidade no sentido espiritual da palavra. Exercita, trabalha, gasta tempo com as coisas espirituais, com a fé cristã, cresce em santidade, cresce em conhecimento bíblico, cresce em devoção a Deus, cresce em comunhão a Deus, cresce em justificação, exercita, né? Não deixa ela atrofiada, parada, esteja continuamente trabalhando, exercitando sua vida espiritual. É isso que trata o capítulo 4 e o versículo 7 e 8. E o capítulo 10 vai mostrar na prática um homem que exercitou a piedade, um homem que cativou, cultivou a
Piedade. É o centurião Cornélio. E ele vai mostrar para nós um exemplo de piedade, um exemplo, né, de devoção a Deus, um exemplo de obediência a Deus, um exemplo de cristianismo autêntico. A Bíblia diz aqui, no versículo 1, que havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte italiana. O episódio vai ser narrado em Cesareia. Essa Cesareia aqui não é a mesma Cesareia de Filipe, conhecida, Filipe de Cesareia. Essa Cesareia era da Palestina, né? Que era uma cidade perto do mar Mediterrâneo. E era também a capital romana da Judéia. A Cesareia de Filipe fica no Líbano, próximo à cabeceira do Rio Jordão. Ali estava estabelecido, sobre o governo o governo de Roma, o Império Romano, estava ali o exército romano, parte dele postado naquele lugar. Cornélio fazia parte do exército romano. O exército romano era caracterizado de algumas formas, ele era caracterizado por legiões. Uma legião era formada por 10 cortes, e cada corte era formado por 10 grupos, e cada grupo era formado por uma centúria. Uma centúria eram 100 soldados, que formavam 10 grupos de 100, uma corte, e essa corte, 10 cortes formavam a legião. Então a legião logo era formada mais ou menos por 10.000 soldados, um pouco a mais, nem sempre eram 100 exatos, um pouco para cima e para baixo. A corte eram 10 de 100, e a centúria era 1 de 100, que formava cada corte. Então Cornélio era um centurião, e então ele estava responsável por 100 soldados. E ele fazia parte da corte chamada italiana, ou seja, Cornélio fazia parte de um grupo de 10 centúrias. E esse nome era designado para alguma situação especial, por isso era chamado corte italiana. Então a história vai narrar, vai falar exatamente do exemplo de piedade desse centurião, desse soldado romano, gentil. A Bíblia diz que ele fazia esmolas e contínuas orações a Deus. Provavelmente Cornélio era um prosélito. O que é um prosélito? É um novo convertido ao judaísmo. Os judeus faziam muitos prosélitos. Geralmente eram gentios que tinham afinidade ao judaísmo. Então o proselitismo, a pessoa tinha que se submeter às leis cerimoniais judaicas e até à circuncisão. A prova disso é que Cornélio fazia orações e esmolas, típico da religião judaica. Por isso Jesus vai tratar, quando der as suas esmolas, não fazei como os hipócritas, os judeus, né, que tocam trombeta para ser visto para os homens. Cornélio se sujeitou à cultura judaica, talvez, e óbvio, porque a passagem vai narrar isso, por interesse, não a tradição, nem a filosofia judaica, mas o Deus dos judeus, o Senhor Yahvé, o Senhor dos exércitos. A devoção, a piedade, a postura de Cornélio vai levá-lo até o apóstolo Pedro, o apóstolo dos judeus, a coluna da igreja, ser reconhecido de forma ao primeiro gentio ser aceito na igreja cristã, porque ainda havia o legalismo judaico no seio da igreja, que começou em Jerusalém, com o derramar do Espírito Santo. E Pedro então tem a visão dos animais, né? Mata e come, eu não posso comer impuro, não chame impuro aquilo que Deus santificou, trazendo já a Pedro o prenúncio que a igreja agora estaria aberta para os gentios, e todos poderiam professar fé em Cristo, e não ser considerados impuros, e não se submeter
aos ritos judaicos, né? A circuncisão, a guarda de dias e certos alimentos. Então Pedro chega até Cornélio, e é espantoso que na pregação e no discurso de Pedro, Cornélio e os da sua casa são batizados no Espírito Santo. E Pedro então fica horrorizado de ver que o Espírito Santo também é enviado até os gentios. Gentios é o povo não circuncidado, não é a raça de Abraão, não são os aliançados com a lei de Moisés. E então batiza nas águas, e o batismo nas águas então demonstra que Cornélio, um romano, pagão, gentio, é aceito na igreja cristã pela sua conduta, pela sua devoção e pela sua piedade, que chegou a um ponto de Pedro ser chamado, ter uma visão e ser levado à casa, aos aposentos desse homem, o ver sendo batizado no Espírito Santo e sendo obrigado a batizá-lo nas águas e considerá-lo um cristão autêntico, genuíno. E por que Cornélio conseguiu tudo isso? A atenção do apóstolo dos judeus, Pedro, o batismo no Espírito Santo, que era um escândalo até então, para um pagão, para um romano, né? Para alguém de um exército, e até o batismo nas águas, a agregação de uma pessoa dessa ao seio da igreja, que estava muito recente ainda, um capítulo atrás, Paulo, né? Saulo havia se convertido, estava muito novo ainda. O que ocorreu? Isso tudo aconteceu com Cornélio por causa do exemplo de piedade, o exemplo de obediência a Deus, o exemplo de devoção a Deus, o exemplo de fé, de sujeição. E esse exemplo nós vamos tomar hoje e ver que pessoa fantástica. Eu estava aconselhando um discípulo meu ontem e eu citei isso, eu disse para ele, uma passagem que tem falado muito comigo é a do centurião Cornélio. Nós muitas vezes ficamos impressionados com as grandes histórias, Moisés, Elias, Paulo, Wesley, Jonathan Edwards, Martinho Lutero e outros grandes nomes. E nós condicionamos o nível cristão, um parâmetro, apenas na vida desses homens. E um homem de Deus, um homem aceito, aprovado por Deus, um homem que habita no coração de Deus, não são só aqueles que têm grandes feitos, grandes obras externas. E às vezes nós fixamos os olhos só nesses gigantes épicos da história. E muitas vezes não, muitas vezes os homens mais piedosos não foram os mais notórios, os que publicaram livros ou que escreveram a sua vida na história. E o centurião Cornélio é um exemplo deles, que é um homem sem expressão externa, um simples soldado considerado imundo pelos judeus, não tinha ministério, não tinha expressão espiritual, não era ninguém, era um homem comum, um trabalhador, um operário, uma dona de casa, um balconista, um professor, uma doméstica. Assim era Cornélio. Mas ele mostrou que a devoção dele mexeu com os céus muito mais do que um grande herói da fé. A devoção dele atraiu a atenção de Deus, mesmo sendo um homem popular, um homem comum, né? Aliás, impopular, um homem comum, um simples cidadão que teme a Deus. E às vezes nós estamos tentando ser esses gigantes e não estamos sendo nada, né? Não estamos alcançando nada. E às vezes nós temos esse parâmetro, para ser homem de Deus temos que ter grandes feitos heróicos, e Deus vai provar que não, que ser um centurião Cornélio talvez é mais difícil que ser um Martinho Lutero, talvez é mais difícil que ser um John Wesley, que ser um Elias. E nós vamos ver, ou talvez não mais difícil, mas talvez mais nobre, ou talvez tão nobre quanto. Ele vai servir para nós de exemplo de conduta, exemplo cristão, exemplo de como a igreja deveria se portar.
Por isso então Paulo diz: exercita-te na piedade, cresce na devoção, na obediência, na santidade. E Cornélio vai mostrar que ele foi esse exemplo de exercício piedoso e exemplo de fé a ser copiado. Vamos ver. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. Era uma pessoa fora do contexto espiritual, ok? Cornélio era menor do que você. Você é batizado. Sim, Cornélio não era. Você é reconhecido pela igreja. Cornélio não era. Você é considerado salvo. Cornélio não era. Você é considerado justificado. Cornélio não era. Cornélio, até então, pela sua expressão exterior, era um ímpio, era um pagão. Então era essa a condição de Cornélio. Era essa a condição. E a Bíblia diz aqui que, vamos lá, apesar de toda a sua insignificância externa, ou de títulos gentílicos, era conhecido por o que? Versículo 2: era piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus. Então veja só, presta atenção. Apesar de todos esses títulos inferiores, externos, não era batizado, não tomava ceia, não falava língua estranha, não congregava, não tinha cargo, não tinha expressão, não era portador da verdade, né? Nós temos a verdade. Ele era conhecido por piedade e temor. Centurião Cornélio, de Cesareia, da corte chamada Italiana, pagão, que tinha uma afinidade, se ele era prosélito, pelo interesse dele por Deus, ele se aproximou da religião judaica. Porém, ainda era centurião e era um pagão. E como esse homem, que é um exemplo para nós, e vai traçar esse exemplo para nós, era conhecido. Ele era um centurião que no meio dele, na centúria, na corte e na legião, na sinagoga, entre os gentios, entre os judeus, entre os da sua casa, entre o trabalho, era conhecido pela piedade e o temor. Eu conheço um cara porque faz piada. Eu conheço um por causa do seu biotipo. Eu conheço um por causa do seu intelecto. Esse aqui não era conhecido pelos seus fatores, pelos seus fatores intelectuais, acadêmicos, físicos. Ele era conhecido por piedade e temor. Era a característica de Cornélio. Eram as áreas, eram os itens da sua vida que eram mais notórios. Talvez ele poderia ser um destro centurião, talvez ele poderia ser um ótimo esposo, talvez ele poderia ser um ótimo militar, mas não eram essas coisas que o faziam conhecido, não era isso que dava a ele o título, e sim piedade e temor. Ou seja, apesar de ele ter todas as outras qualidades, a piedade e o temor eram tão expressivos que sufocavam as outras qualidades, que o faziam conhecido não pelas outras, e sim pelas mais notórias: piedoso e temente. Então, primeiro exemplo para nós de conduta: ser conhecido pelo nosso temor a Deus, ser conhecido pela nossa piedade. As pessoas te conhecem porque você é engraçado, porque você é alto. As pessoas te conhecem porque você é caloteiro. As pessoas te conhecem porque você é carnal. As pessoas te conhecem porque você é arrogante. As pessoas te conhecem por quê? Como você é visto, como é seu exemplo no meio.
Cornélio, um pagão, incrédulo, incircunciso, era conhecido por ser temente, observava os mandamentos de Deus diligentemente. Isso é ser piedoso e temente. Ele era conhecido porque era um homem que orava bastante. Era conhecido porque o homem tinha cultura escriturística. Era conhecido porque o homem tinha uma conduta de retidão. Era conhecido porque não participava de coisas contraditórias ou contrárias à palavra de Deus, demonstrando temor. É assim que você é conhecido no meio, conhecido por alguém que não é levado a qualquer situação pelo seu temor, conhecido no meio por alguém que não é envolvido em qualquer reunião ou em qualquer situações por causa da sua postura, por causa da sua devoção. Coisa mais linda para um cristão é o que está em Atos 17. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Até então não existia esse termo na igreja de Atos, ok? Eram os apóstolos. Mas pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? Pela piedade, pelo modelo de vida. Esse povo aí parece com aquele cara que foi crucificado, Cristo. Então eles são cristãos, semelhantes ao Cristo. Então os apóstolos eram conhecidos como cristãos. Por quê? Porque exercitavam a piedade, porque eram exemplos de devoção, de obediência, ou se pareciam em gênero, número e grau com o seu Senhor. Você lá no teu trabalho é conhecido como cristão? Você lá na tua escola é conhecido como cristão? Ou é a patricinha da classe, o péssimo exemplo da classe? Olha a importância que nós temos. Você já reparou um negócio? Onde que a presença de Deus habitava no Velho Testamento com os filhos de Israel? Aonde? No tabernáculo. Depois no templo. Mas aonde especificamente a presença de Deus habitava? Onde ela ficava dentro? Da arca. Hoje a presença de Deus fica aonde? Aonde que ela habita? Em nós. Nós somos a arca. Então olha a responsabilidade que você tem. Lá no trabalho, você é a arca. Lá na escola, você é a arca. Lá no supermercado, você é a arca. Na rua, você é a arca. No banheiro sozinho, você é a arca. Na sua família, você é a arca. Você é a arca. E o que ser a arca implica? A arca ficou na casa de Obed-edom até ir para Jerusalém. O que aconteceu com a casa de Obed-edom enquanto a arca ficou lá? Foi abençoado grandemente Obed-edom, porque a arca está lá. Foi abençoado, exprimiu, manifestou luz, justiça, graça da arca sobre a casa de Obed-edom. Lá na tua escola você é a arca. Lá no trabalho você é a arca. Lá entre a sua família você é a arca. E você é conhecido por emanar de você justiça, emanar de você luz, emanar de você bondade, emanar de você temor, emanar de você devoção. E aí? Cornélio era conhecido por piedade e temor. Você é conhecido como o quê? Assim que a gente tem que ser conhecido. Eu conheço aquele cristão caloteiro, e eu conheço aquela cristã sensual, provocante. Eu conheço aquele cristão rebelde a pai e mãe. Eu conheço aquele outro cristão gato e sapato, o seu namoro. Eu conheço aquele cristão murmurador. Eu conheço aquele cristão lá na casa dele como pai é um banana, um ímpio que fica na frente da televisão 24 horas. Eu conheço aquela mãe, uma chata, murmuradora. É assim que você é conhecido. Funcionário pega a carteira dele, tem 800 registros. Ele não para, porque ele é conhecido como um lambão. Ele é conhecido como um
péssimo funcionário. E idem para as mulheres. Você está entendendo? Era assim. Mas e a centúria? E a corte? E não, tinha tudo isso, mas a piedade e o temor sobressaíam, dando a ele o título de um centurião piedoso e temente, não de um centurião destro, intelectual e inteligente. As pessoas têm que olhar para nós e verem Deus. Ah, impossível ver Deus. Não somos Deus, não somos Deus, mas refletimos Deus. Como um cara descoberta refletindo a glória do Senhor. A glória do Senhor brilha nessa terra através de nós. Segundo, com toda a sua casa. Espera aí, como é que é? Olha lá. Que evangelista que era Cornélio. Olha aqui o que eu aprendo aqui. Era piedoso e temente, ele. Mas não era só ele não. A casa dele, a casa incluía filhos, incluía parentes, netos, funcionários, serviçais, escravos, todos que estavam no seu reduto, todos que estavam no seu, na sua residência. Então era ele e a sua casa. O que eu aprendo aqui? Cornélio era um homem influente. Influente. Olha o exemplo a ser seguido. O que significa? Significa que se ele era gentil e pagão, toda a sua família o era também, correto? Mas por que toda a sua família e os da sua casa vieram a temer e ter piedade como ele? Por que eles vieram a temer o mesmo Deus? Porque o exemplo de devoção de Cornélio era tão forte que os convenceu. Sabe por que o teu marido não converte? Porque quando ele vê a tua fé, ele diz, eu ir nessa igreja que você vai? Sabe por que o teu pai não converte? Porque o seu exemplo de piedade e de temor é tão fraco que ele não se sujeita. Olha para você, você convence o teu pai vestindo como você veste? Você convence o teu pai pedindo o dinheiro que você pede para ele? Dando o trabalho que você dá? Vestindo as roupas que veste? Sendo rebelde à esposa dele? Ele não vai converter nunca. E Cornélio está dando uma chapelada em você. Porque ele não conhece o que você conhece, não tem a Bíblia que você tem, e nem o tempo de fé correta, porque nós temos a verdade, Cornélio ainda não tinha. Ele e toda a sua casa. Mas como? Sabe por quê? A convicção que Cornélio demonstrava, a piedade era tamanha, a devoção era tamanha, que a família foi convencida. Não é possível um homem ter tanta dedicação ao Deus dele. Não é possível um homem ser tão submisso a uma lei como esse homem é. Não é possível um homem ser tão íntegro e tão obediente a um Deus como é assim. Eles se sujeitaram por causa do testemunho de Cornélio. Fala aí que o teu marido não vem para Jesus. O que ele tem lá na casa dele? Uma velha rabugenta? Uma mulher que ele nunca pegou orando? Uma mulher que ele nunca viu discutindo a Bíblia? Lendo a Bíblia? Filho? É meu pai, sabe? É verdade. Por causa de você que ele não converte. Você que é a barreira. Você que é o obstáculo. Teu pai deve pegar você, como meu filho ora, né? Como meu filho estuda a palavra, como ele honra a mãe dele e a mim. A obediência que ele tem por mim é tão grande que eu estou assustado, eu vou me submeter ao Deus dele. Todos da sua casa remetem também. Escola onde estudamos, trabalho onde trabalhamos, os que estão à nossa volta. Que exemplo de piedade nós temos. Funcionário lambão, carrancudo, legalista, julgador e vingativo, áspero, ríspido, carnal, desonesto, melancólico, tribulado. O ímpio fica com dó de você.
Ele era temente, piedoso, conhecido, marca da sua conduta. Segundo, um homem influente que convencia os outros à sua volta. Como? Pela pregação pública. Talvez não, o conhecimento dele era raso, mas sim pelo seu testemunho. Vós sois minhas cartas, escritas e lidas pelos homens. Ele está querendo dizer, a maior prova da nossa fé é a nossa conduta, é o nosso testemunho. A Bíblia diz assim: recebereis poder do alto e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar. Cornélio está derrubando qualquer gigante. Que mais? O qual fazia muitas esmolas ao povo. Uma profissão de fé que 95% dos cristãos deste século não possuem. A marca registrada do cristianismo, o cerne e a espinha dorsal do evangelho do cristianismo autêntico, vivido na prática, é o que Cornélio fazia. A Bíblia diz que nós somos considerados salvos pela fé. E Tiago diz que a fé sem obras é morta, ao ponto de dizer assim: você crê que há só um Deus? Faze bem. Os demônios também crê e estremecem. A evidência que a piedade, a evidência que o temor, a evidência que o cristianismo dele era autêntico a ponto de ser copiado, é que ele era acompanhado de fruto. Eu digo que creio e provo que creio. Como? Dando esmolas. Atitude prática. E uma coisa que nós estamos esquecendo: o cerne do cristianismo na prática. Como é que se manifesta o cristianismo? Como é que se vive o cristianismo? Como é que se manifesta na prática o cristianismo? Só tem uma maneira, a maneira mais autêntica de manifestar o cristianismo, a maneira mais profunda, mais clara, objetiva do cristianismo ser manifestado, é no próximo. Toda a lei e os profetas culminam no próximo. Toda a lei se cumpre nessa palavra, a saber, ama teu próximo. O segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Filhinhos, João vai escrever, não amemos só de palavra, mas de fato, de verdade, com obras. Não diz ao seu irmão: vai e volta amanhã, tendo tu contigo hoje. Se alguém ver o seu irmão com a necessidade de cerrar o coração, como o amor de Cristo estará nele? Como ele será de fato crente? A maneira de manifestar o cristianismo de maneira mais autêntica é no próximo. E Cornélio, a devoção e a piedade era tão autêntica que eram comprovadas nas esmolas. Ele dava esmolas. Olha o que ele fazia. Fazia muitas esmolas ao povo. Vamos ler livros, vamos estudar teologia, vamos orar, vamos debater, vamos questionar, vamos lamentar, vamos comiserar. E onde está o próximo? Olha o exemplo. Era conhecido pela sua vida devocional, a tal ponto de convencer os que estão pela conduta, e era professado tudo com ações diárias e voluntárias. E você vai dizer: isso aqui é caridade. Não tem nada a ver com o cristianismo. Tem tudo a ver com o cristianismo. Não é a doutrina da salvação, mas quem é salvo faz. E eu fiquei pensando, a nossa fé não converge no próximo, não converge no auxílio da necessidade alheia, não converge na ajuda do mais fraco. E Cornélio fazia isso. Olha só como ele fazia: muitas esmolas ao povo. O que é isso? Muitas vezes a várias pessoas. Que é isso? Ele não dava esmolas, auxílio social ao carente. Ele dava várias esmolas ao povo, plural.
Várias vezes ele ajudava várias pessoas. Jesus de Nazaré, você é crente? Qual que foi a última vez que você deu uma cesta básica para alguém? Qual que foi a última vez que você deu uma roupa para alguém? Qual que foi a última vez que você gastou teu sono, tempo, qualquer outra coisa para alguém? Não pode usar teu carro, não pode tirar tua comida. Que cristianismo é fajuto é esse? Olha o exemplo, a igreja está sentada, bem vestida, trajando Armani, trajando Yves Saint Laurent, trajando Samelo, trajando não sei o que, indo, vindo, preocupada consigo. E o cerne do evangelismo: vai às ruas, vá de 2 em 2, vá aos lares, aos valados, às casas. Que na prática tem que convergir no próximo. Só pensa em si, é no próximo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Passou a vida inteira pedindo, e Deus está dizendo: você não entendeu, você tinha que ter passado a vida inteira dando. Pastor, qual que é a seriedade no que Cornélio está fazendo? Então direi naquele dia abertamente: apartai de mim, porque quando tive fome, não me deste o que comer. Quando tive sede, não me deste o que beber. Quando tive nu, não me vestiste. Quando fui forasteiro, não me hospedaste. Quando estive preso, não me visitaste. Senhor, mas quando foi que te vi nu e não te dei de cobrir? Quando foi que te vi com fome e não te dei de comer? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim, dirá Jesus. Olha a seriedade do cristianismo. Uma igreja charmosa, borrifada de purpurina, uma igreja Penélope charmosa. Que é isso? Tem que sair daqui preocupado. Tem gente passando fome, tem gente com frio que não tem roupa, tem gente que a água vai cortar, tem gente que precisa. E a Bíblia diz: os da casa, primeiros da família da fé. Crente que está do teu lado, tu nem sabe como é que está a vida dele. Paulo diz: fazer o que o Senhor Jesus mandou, cuidar dos pobres, o que diligentemente procurei fazer. Paulo vivia pegando coleta daqui para dar para um pobre dali. Cornélio, eu quero ser Cornélio a partir de hoje. Eu vou orar: Deus, me faz como Cornélio. Dava esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. E de contínuo orava a Deus. O que eu acho fantástico na literatura cristã é que através dela eu descubro a mente de Deus. Correto? Eu descubro a mente. Aí que eu me fascino por esse Deus, que ele é fantástico. Porque você pode buscar no original, né? Ele não está falando que Cornélio orava. Aí Deus fala assim, para mostrar a diferença, e que a passagem dele está escrita não só para mostrar a agregação do gentil à igreja. Eu vou colocar contínuo, para sair da massa, para sair do normal, para sair do que qualquer um faz. Eu vou colocar contínuo. Primeiro, ele era um exemplo pessoal, devoção e temor, onde ele estava. Segundo, a convicção era tamanha que influenciava quem estava à volta. Terceiro, a devoção, a fé e a piedade eram acompanhados de obras que convergem no próximo. Cristianismo autêntico não é vivido sozinho. Terceiro, vida com Deus. Cornélio orava. Todo mundo aqui ora. Você orou na hora do culto? Você ora no banheiro? Você ora antes de dormir? Você faz aquilo, né? Só que isso aqui não serviria de exemplo. Tudo bem, Cornélio era um homem de oração. Temos que ser homens de oração. Eu preguei sobre oração domingo. Foi bom. Apareceram mais pessoas na segunda, na reunião de oração. Apareceram mais mulheres na quarta, na reunião de oração. Temos a oração de 1 hora. Temos que orar. Então, um gentil cultivava a prática de orar. Agora, quando escreve aqui, Cornélio de contínuo orava. Falei, o que quer dizer esse contínuo? Significa, olha a escala da conduta de Cornélio, o temor que ele tem. Então, pela escala e a conduta, ele também não vai orar de qualquer jeito. Então, contínuo, sabe o que significa?
Cornélio tinha responsabilidade com a oração. Orava de contínuo, era responsável. Era um ministério a oração. Era regular na oração. Responsabilidade. Não são as comidas rápidas que nós fazemos. Isso não é oração, como eu preguei domingo. Não é oração. Usar a oração como um remédio de emergência. Eu só tomo remédio quando tenho febre. Só tomo remédio quando tenho dor de garganta. Assim é a oração. Eu só dobro o joelho, ou tenho um momento intenso, não estou dizendo a burocracia que fazemos, só quando uma crise se estabelece. Cornélio não, de contínuo. Aqui não está dizendo que ele estava sofrendo qualquer crise. Cornélio tinha a oração como uma responsabilidade. O dia que nós enxergarmos a oração como uma responsabilidade, nós vamos mudar. Nós vamos ter avivamento em Franca nessa igreja. Nós vamos ver a nossa vida transformada. E pararmos de usar a oração como emergência, como comida rápida, como remédio antitérmico. E passarmos a ter prática, responsabilidade. Hora nona, hora sexta. Tradição judaica. Com certeza ele devia participar na sua casa. Ele devia remeter o mesmo horário. Responsabilidade. Não é essa coisa, hoje ora, amanhã não, um dia acorda, outro dia não, um dia 1 hora, outro dia 10 minutos, um dia flui, outro dia carne. Não! Cornélio dava esmolas e de contínuo orava a Deus. Quando é que você vai encarar a oração como uma responsabilidade? Quando é que você vai ter regularidade na oração? Não escreveu Cornélio orava, qualquer religioso o faz, mas tinha responsabilidade, compromisso. Eu vou orar 10 madrugadas, na quarta você já não está fazendo mais. Eu vou tantos dias na igreja, na metade já parou. Eu vou orar tantos minutos por dia, ou horas. Não tem continuidade. Você entra na sua sala, se você trabalha, você está numa reunião, não pode ser interrompido. Estou falando com o meu chefe, estou tendo uma reunião com a reitoria, com a presidência, com o meu pai, e não atende celular, não atende telefone, não fala com ninguém. Quando você está orando, está em reunião com o céu, está em reunião com o autor da vida, com o construtor de todas as coisas, e não pode ser interrompido. Vamos encarar a oração dessa maneira. Versículo 3: E este, Cornélio, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele dizia: Cornélio. Até aí. Por causa da devoção de Cornélio, por causa do exemplo de conduta que não se achará hoje no mundo, nas igrejas, por causa da devoção, da piedade, do temor, da convicção que trouxe exemplo e influenciou a família, da prática cristã sendo manifestada no próximo, da responsabilidade na oração, do volume piedoso de Cornélio, por causa da consistência, um anjo apareceu a ele. Ele viu, abriu os olhos, viu um anjo que disse: Cornélio. O que resultou a vida de Cornélio? Uma experiência com Deus. As experiências com Deus, as quais nós precisamos, senão nós vamos morrer. Porque Isaías não viu não viu o estado pecaminoso que ele tinha. Isaías não percebeu que o povo ao lado estava morrendo. Isaías não viu que estava perdido, até ver o trono de Deus, até ver o Senhor sentado num alto e sublime. Quando ele vê, meu Deus, eu estou perdido, meu Deus, ai de mim, sou podre, meu Deus, o povo que está ao meu lado está perdido.
Foi por causa da vida de Cornélio, da conduta, das orações, da obediência à palavra, da influência do bom testemunho com a família, por causa das esmolas praticadas no próximo, foi que Cornélio teve uma experiência sobrenatural. Como Deus via? Como é que Deus vai dar o aval dele? Porque nós temos que ter bom testemunho diante de Deus. O resto, Pedro chegou diante do Sinédrio, para de falar nesse nome. Os fariseus, Pedro, não, convém obedecer a Deus, não a homem. A Deus importa a minha vida, a Deus importa minhas palavras, a Deus importa a minha vestimenta, a Deus importa o que eu penso, a Deus importa o que eu faço. Como é que Deus vê uma conduta assim? Porque nós temos que ver o testemunho de Deus. Aonde Deus testemunhou sobre uma pessoa na Bíblia? Deus que falou. Deus que testemunhou. Jó, conversando com o diabo. Viste o meu servo Jó? Viu lá? O que tem ele? Não tem homem como ele na terra. Justo, íntegro, reto, que se desvia do mal. Versículo 4. E Cornélio, fixando olhos nele, atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse, para a conduta de Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Cornélio, eu estou descendo aqui para dizer que Deus aprova a tua conduta. Cornélio, eu estou descendo aqui para dizer que Deus está recebendo, ouvindo. Cornélio, eu estou descendo aqui para dizer que a sua prática cristã exercida no próximo foi aprovada e ela não será esquecida. Tem subido, nem tudo sobe, tem subido, aprovado, aberto, receptivo, e tem sido colocado para a memória. Como assim, anjo? Cornélio, o que você está fazendo não será esquecido. Você notou o que Deus está falando? O que Ele está ensinando? Por isso a Bíblia fala que a rainha de Sabá se levantará e vai julgar essa geração. Que os ninivitas vão julgar. Diz que muitos virão, gentios se assentarão na mesa com Abraão, e os filhos serão jogados nas trevas exteriores. Gentios, Cornélio. Vamos ver o exemplo de Cornélio. Vamos estudar essa passagem. Vamos. Não é John Wesley, Moisés, Paulo, não é levantar morto, multidão. Não, um operário que tem uma conduta irrepreensível, santa, que é temente a Deus e piedoso. Amém? Feche os olhos.